A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, a Deus, Ele tem compromisso com a família. Ele colocou um casal no Jardim do Éden e esses dois sem vergonha fizeram o que não devia. E a gente fica se escondendo atrás do erro dos outros. Nenhum dos dois assumiram o seu erro. E Satanás, desde o Jardim do Éden até hoje, tem bombardeado as famílias. E o pior é que as famílias estão se destruindo dentro de casa. Não é fora, não. É dentro de casa. E muitos botam culpa no celular. E eu vi alguém dizer que a pior arma que já inventaram foi o celular. Não é o celular. Não foi a fruta que Adão e Eva comeram. Foi a desobediência deles. Então não é, o celular é uma bênção. Tudo que não se sabe usar, se não souber usar, irmão, vira um veneno. Vira um problema sério. Não é o celular que está desmanchando casamento, não. É a pessoa que usa o celular erradamente. Olha, antigamente, crente podia ter televisão em casa, não. Mas hoje os cultos são televisionados. Por que antes era pecado, hoje não é mais? É porque antigamente havia um zelo excessivo pelos irmãos, para que os irmãos não se contaminassem. O problema não era a televisão, é porque se a irmã fraca ficasse assistindo a novela, ela não ia para a igreja, porque a novela deixa sempre um capítulo para outro dia, e ela ia querer ver. Então muitos fracos, irmão, não podia ter uma televisão em casa, senão ele não ia para a igreja. Os jogos de futebol não podia, porque senão ia assistir o jogo. Olha, mas irmão, e tem. Mas era pecado, era disciplinado. Mas hoje não é mais pecado. Hoje, o programa está sendo feito pelo celular. O irmão está ouvindo em casa. Não tem nem perigo de sair para a rua para ser assaltado, está ouvindo em casa. E Satanás tem os filhos dele, irmão. Satanás tem os seus adeptos. E a missão, o que mais Satanás deseja é destruir as famílias, como ele está tentando de todas as formas aí no Congresso. Não existe igreja sem família. A igreja ela é formada de famílias. Agora, uma família desestruturada é uma igreja desmantelada. A base de tudo está na família. Colégio não dá educação, colégio dá o saber. A educação vem do berço, vem de casa. A educação que os meus pais me deram, eu não troco por dinheiro nenhum. E eles não eram ricos, não. Riqueza, você pode adquirir muita coisa, mas a educação é no berço. O colégio ensina algumas coisas, mas se você não tiver a educação dos seus pais, agora o problema, os pais de hoje não têm tempo para os filhos. Trabalha todos os dois. Deixa os filhos na mão dos outros. Não vai dar muita coisa boa, não. E outra, deixa os filhos com o celular à vontade. Você não sabe nem o que é que seu filho está vendo no celular. Quantas moças já se perderam através do celular? Não foi o celular, foi o que ela escolheu. Tudo é uma escolha na vida da gente. Escolheu errado, não dá certo. Não dá certo. E muitas pessoas estão se perdendo dentro de casa. Continuo falando porque estão escolhendo as coisas erradas. O que tem de crente, irmão, comendo o prato de Satanás. Satanás oferece no celular pratos deliciosos. Mas no celular também tem coisas maravilhosas. Depende da escolha, o que é que você está escolhendo. E quantas famílias estão sendo desfaceladas. Os filhos não obedecem os pais, a culpa não é dos filhos, é dos pais que não sabem criar os seus filhos. Cria de qualquer jeito. Cria à vontade. Fazendo o que bem entende, o que bem quer. Não chama mais um senhor, pai de senhor. Você. Que autoridade você tem para com seu filho se ele lhe chama de você? O que você está ensinando para os seus filhos? Mas vamos para a história aqui, que é Lucas capítulo 15, versículo 8 e 10.
Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus amados irmãos, essa mulher não tinha só uma dracma. Essa mulher tinha 10 dracmas. Às vezes você tem 5 filhos. Aí tem sempre a ovelha negra. Aquele que dá mais trabalho. E é esses que os pais mais se preocupam. E os outros irmãos ficam com raiva. Só dá atenção a ele. Não entende que não é questão de atenção. É porque aquela pessoa necessita de cuidados. Então não deixe para cuidar do seu filho depois que a desgraça estiver feita. Não deixe para cuidar do seu filho depois que ele estiver envolvido com amizades que não prestam. Preste atenção no que seu filho está vendo no celular. Ou até mesmo você, o que você está vendo no celular? Aqui a mulher perdeu a dracma dentro de casa. Quantos divórcios estão acontecendo dentro da igreja? Troca-se de marido com a coisa mais fácil da vida, como se fosse uma coisa normal. Casamentos desmantelados porque a escolha feita sem a direção de Deus. Olha, Deus não dá casamento a ninguém não, mas a peça, direção de Deus. Porque isso é bom e agradável a Deus. Senhor, me dá direção para escolher uma esposa. Senhor, me dá uma direção para escolher um esposo. Porque, irmão, não está escrito que isso é até que a morte separe, não. Foi o homem que inventou isso. Mas é a vontade de Deus, que ninguém se separe. Mas existem situações que é impossível permanecer juntos. E a própria Bíblia diz que andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Como é que anda? Um vai para a esquerda, outro para a direita. Um frequenta uma igreja, outro frequenta a outra. Essa mulher perdeu a dracma dentro de casa. Quantas pessoas estão se perdendo dentro, não está indo para a igreja não, fica dentro de casa, eu sou crente dentro de casa. E quando ela pensar que não, irmão, uma brasa fora da fogueira, ela se apaga, não tem como ela permanecer quente. Não se engane com esse tipo de crente, eu sou crente em casa, eu não preciso ir para a igreja. Você está redondamente enganado. Porque a igreja, irmão, é o lugar onde o crente se abastece. É o lugar onde Deus fala com o crente. Assim como o carro precisa ir no posto de gasolina abastecer. Porque se ele não abastecer, ele fica parado. Assim é o crente. Ele tem que ir para a igreja. Porque existe o culto congregacional, onde a igreja sente o prazer de estar unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Como é que vai ficar em união se tu vive em casa? Não faça como é costume dos outros, abandonar a igreja. Olha, os desigrejados, tem muitos. Agora existem aqueles que adoecem, que já estão idosos, não tem mais condições de ir para a igreja. Infelizmente, irmão, acontece. É a vida. Então essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Eu não sei qual foi a dracma que você perdeu, nem aonde foi, mas ela não perdeu lá fora. Ela não foi bater perna por aí, ela não foi visitar as igrejas por aí, não foi dar uma voltinha no mundo, não. Ela perdeu dentro de casa. Mas o problema aqui não foi só perder. O problema é que ela não se contentou em ter perdido. Ela foi à luta, ela foi atrás, ela acendeu a candeia. Mas para ela acender a candeia tinha que ter azeite. Quantos já perderam o azeite? Quantos o pavio só está fumegando? Não acende mais. Vá à casa do oleiro buscar o óleo para que o pavio não se apague. Porque o pavio se apagando já era. Não dá mais tempo. Ela acendeu a candeia. Como ela ia acender a candeia se não tivesse azeite? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua lamparina?
tem azeite, mas não basta ter somente azeite, tem que ter a sobra, tem que ter uma vasilha de sobra. Tem que ser reserva, não é nem sobra, é reserva. Ela acendeu a candeia e foi procurar. Diligentemente, de qualquer jeito não. Ela não se cansou, ela batalhou, ela foi à luta, procurou em todos os cantos da casa. Não se cansou, não parou enquanto não achou a dracma perdida. Então não desista do seu filho que está lá fora. Não, ele está desviado, mas ore. Busque a Deus e consagre a sua vida. Apresenta o teu filho a Deus. Ele está nas drogas, mas para Deus nada é impossível. Para Deus, para mim, para você. Talvez o caso do seu filho, da sua filha, não tenha mais jeito. Para você. Mas para Deus, Ele tem. Não existe impossível para Deus. Agora, eu não digo que nem muitos dizem, Deus tem a última palavra, porque Ele não tem a última palavra. Ele tem a palavra que eu e você não tem, nem um médico tem. Então, procure. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que você errou? Se os dois não pararem no casamento, tá uma confusão doida. Se um não baixar, não admitir o erro, o outro também, vai gerar sempre a contenda. Tem gente perdendo muito mais do que a dracma. Tem perdido o valor, o caráter dentro de casa, porque está comendo coisas, as bolotas que o Satanás apresenta no celular. Mas também no celular tem coisas boas, maravilhosas que nós podemos acessar através do celular. Então, irmão, tudo na vida do ser humano, não é só do crente, é a escolha. O que é que você está escolhendo? Amém.